Em 1966, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, dois técnicos em eletrônica, eles foram encontrados mortos. Eles estavam usando ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo. Máscaras essas que geralmente elas eram usadas contra a radiação. Eles foram encontrados no Morro do Vintém, próximo a Niterói. Suas mortes, elas nunca foram solucionadas e permanecem um mistério até os dias de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostam de vídeos assim misteriosos, assustadores, teorias da conspiração, você está no canal certo. Toda segunda-feira tem vídeo longo por aqui e de terça a sexta nós temos vídeos curtos. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar meu like e compartilhar, que me ajuda muito. E também não esquece de comentar também aqui embaixo qual que é o tipo de tema que vocês mais gostam. E eu escolhi esse caso de hoje pra contar pra vocês, porque eu acho que é um caso, assim, muito antigo, muito misterioso, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro mesmo, e que até hoje ninguém conseguiu desvendar esse mistério. Ele perdura até hoje, todas as dúvidas, existem muitas teorias sobre esse caso. Agora, bora lá que eu vou contar tudo pra vocês. Era um dia de verão normal, no ano de 1966, quando um garoto encontrou dois cadáveres ali no Rio de Janeiro, no Morro do Vintém, e por conta das circunstâncias bizarras, entraria para a história como o mistério das máscaras de chumbo. Eles estavam ali lado a lado, aparentemente sem nenhum ferimento, e os corpos, eles usavam máscaras de chumbo sobre os olhos. E ao ser analisados ali os objetos que foram encontrados ali do lado, os investigadores só ficaram cada vez mais curiosos e acharam cada vez mais misteriosos aquele caso. Milhares de teorias então surgiram em volta daquela história, tentando descobrir o que poderia ter acontecido com aqueles dois homens. Mas até hoje os investigadores eles não conseguiram descobrir o que aqueles homens foram fazer ali naquela colina e nem por que eles usavam aquelas máscaras de chumbo. Então, como eu disse, no dia 20 de agosto de 1966, um jovem garoto de nome Jorge da Costa Alves, ele decidiu dar uma volta ali no Morro do Vintém, em Niterói. O que ele não sabia é que pouco tempo depois ele estaria encontrando ali dois corpos, dois cadáveres ali no meio daquela vegetação. Obviamente que o garoto acabou chamando a polícia, e quando os policiais chegaram no local, a cena era a seguinte: dois corpos usando ternos e por cima do terno capas de chuva impermeável e também máscaras de chumbo sobre os olhos. Então, ali próximo dos corpos havia uma garrafa de água vazia, algumas toalhas e um pouco de dinheiro. Mas o mais bizarro de tudo havia sido um bilhete que havia sido encontrado no bolso de um daqueles cadáveres, que continha a seguinte escrita: 16h30, estar no local combinado. 18h30, engolir cápsulas após o efeito, proteger os metais e aguardar o sinal da máscara. Então, da maneira como estava escrito aquele bilhete, não fazia muito sentido, o que tornou esse bilhete aberto a várias teorias e a mais mistério ainda envolto de tudo aquilo que estava acontecendo, todo aquele assunto, né? Ali foi onde que começou essa história que ficou tão famosa do caso das máscaras de chumbo, que perdura até hoje, os dias de hoje. E tudo que eles encontravam ali próximo não os levavam a respostas, mas sim a mais perguntas, a mais dúvidas, e tudo se tornou tão estranho, tão bizarro. Não demorou muito para a polícia conseguir identificar aqueles dois homens. Ele era o Manuel Pereira da Cruz, de apenas 32 anos, e o outro era o Miguel José Viana, também de apenas 34 anos. Os dois, eles trabalhavam consertando aparelhos telefônicos em Campos de Goytacazes, né? Então, durante o inquérito, os investigadores, a polícia,
eles tentaram reconstituir o caso para tentar entender, para tentar chegar a uma conclusão do que poderia ter acontecido com aqueles dois homens. E então, eles reconstituíram mais ou menos o seguinte: no dia 17 de agosto, uns 3 dias antes, né, deles terem sido encontrados, eles saíram ali de Campos dos Goytacazes, dizendo para as esposas que eles iam para São Paulo para comprar material de trabalho e também para comprar um automóvel. Então eles tomaram um ônibus e chegaram a Niterói por volta das 14h30. Eles também compraram capas impermeáveis e uma garrafa de água em um bar. A garçonete que havia atendido o Miguel até então, ela depois informou para os investigadores que ele parecia estar muito nervoso e também ele olhava para o relógio a todo momento, como se tivesse marcado um horário, algo assim. Então, ali do bar, eles acabaram seguindo para o local onde que eles foram encontrados mortos, muito tempo depois, praticamente 3 dias depois, né? Algumas testemunhas também afirmam que esses dois homens, eles chegaram ali ao local onde eles foram encontrados mortos, no Morro do Vintém, num jipe, que juntamente com 2 homens que até hoje ninguém sabe quem são esses 2 homens. Gracinda Barbosa e seus 2 filhos, eles moravam ali próximo daquele morro onde os homens foram encontrados mortos. Eles acabaram contatando a polícia porque eles alegaram ter visto um OVNI pairando ali no ar, mais ou menos no momento onde que a polícia acredita, no horário que a polícia acredita que esses homens foram mortos. Uma coisa curiosa foi que os investigadores, a polícia, eles encontraram com os homens um recibo daquela garrafa de água. Quer dizer que eles pretendiam ir lá devolver, porque ela não era uma garrafa de plástico, ela era uma garrafa de vidro. E naquela época, elas como se fossem retornáveis, né? Então, se você devolve a garrafa, você recebe um valor de volta. Você devolve a garrafa, você recebia um valor de volta. Então, eles estavam guardando esse recibo para tá devolvendo realmente aquela garrafa. Então, o que significa que, assim, eles pretendiam fazer algum experimento ou algo aconteceu, mas eles não estavam pretendendo, vamos dizer assim, se matar ou algo parecido. Eles sim pretendiam voltar, né? Mas aí, como eu disse para vocês, algumas testemunhas informaram que eles davam indícios de que tinha alguma coisa de errado, ou que ia acontecer alguma coisa estranha, ou que eles iam fazer algo estranho, porque eles mostravam um certo nervosismo. A todo momento eles checavam o relógio. Então algumas pessoas até acharam estranho esse tipo de atitude deles. E o último horário que eles realmente foram vistos era 15h15, né, da tarde, né? E que foi o horário que viram eles entrando ali naquela vegetação. Então, algum tempo depois, eles foram encontrados mortos. Como eu disse para vocês, até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu, até porque os corpos deles não podia ser feito nada, porque estavam em estado de decomposição, assim, muito avançado. Então, não dava nem para fazer um teste toxicológico para saber se eles tinham ingerido algum tipo de droga, ou qual tipo de droga, né? Também na necrópsia, eles alegaram que não havia nenhum tipo de ferimento aparente, então homicídio foi descartado totalmente. Também não dava para saber se eles foram eletrocutados ou não, porque por conta da putrefação, já que se tornava aqueles corpos, era impossível de saber. Então, com o passar dos anos, a polícia acabou descobrindo algumas coisas, inclusive que eles não eram, assim, simples reparadores da parte eletrônica. De acordo com a esposa de um deles, um dia ela acabou informando que eles eram muito, assim, interessados na parte de espiritismo científico e que eles tinham muita vontade, muito interesse em entrar em contato com espíritos alienígenas. Eles achavam que aquelas máscaras que eles utilizavam era para que eles pudessem se proteger contra os raios fortes que poderiam fazer mal, de repente, para a vista deles, do encontro com os alienígenas, né?
Mas, no entanto, ainda dentro dessa teoria, eles haveriam morrido por overdose de drogas. Havia também um outro amigo que estava envolvido nessas pesquisas, que era o Elcio Gomes. Durante algum tempo, o Elcio ele ficou como sendo um suspeito principal da polícia, por ter matado os amigos, porque conta a esposa do Manuel que o Elcio, o Manuel e o Miguel, eles haviam brigado. E além de tudo isso, o Elcio ele contava muitas histórias assim contraditórias para a polícia, cada vez ele contava uma história diferente, mudava algumas versões, então a polícia acabou desconfiando muito dele. E depois, no meio dessa história, também surgiu um outro nome, que foi o nome de Hamilton Bezzani. Esse homem, ele chegou a dizer para a polícia que ele ajudou a matar e a roubar esses dois homens. Ele disse que ele havia conhecido eles num centro espírita e ajudou a atrair eles lá para Niterói. Em um dos depoimentos que o Hamilton deu para a polícia, ele informou que esses dois homens, o Manuel e o Miguel, eles foram obrigados a tomar veneno depois que eles foram roubados. Mas a polícia, ela não encontrou nenhum indício, não encontrou nada que aquilo pudesse ser verdade. Muitas pessoas acreditavam em algumas teorias e uma delas, assim, era que eles foram mortos por extraterrestres. A ideia, então, que foi mais aceita, assim, pela polícia, pelos investigadores, ela havia vindo de um dos amigos dos falecidos, que dizia que eles faziam parte, eles eram membros de uma seita religiosa e que essa seita, eles faziam experimentação de drogas e depois de um experimento que eles foram lá para fazer, eles acabaram morrendo por uma overdose, eles fizeram uso de uma quantidade muito grande de drogas. E ainda que até hoje ninguém saiba o que eles foram fazer lá naquele morro, dá para entender que eles tinham um objetivo muito claro. Mas o que será que eles foram tentar fazer lá em cima? Qual era a utilidade daquelas máscaras de chumbo? Bem, todas essas perguntas seguem sem respostas até os dias de hoje. Mas e aí? Me conta aqui embaixo. O que vocês acham que aconteceu com o Manuel e com o Miguel? Conta também se vocês já ouviram falar dessa história, né? Mas me conta, eu quero muito saber, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, até a próxima segunda-feira, que é o nosso vídeo longo. Não esquece, tá? Na semana inteira, não perde, nós vamos ter muitos vídeos curtos, tá bom? Então é isso, até amanhã, até a próxima semana. Beijo!